Sejam bem-vindos a essa nossa terceira de 6 videoaulas do projeto de ensino suplementar Educação, Política e Práticas Pedagógicas em Tempos de Distanciamento Físico. As videoaulas estão disponíveis todas as quartas-feiras até o dia 29 de julho aqui no canal. Com o tema Escola Militarizada e o Avanço da Recessão Democrática, a conversa de hoje é com a professora Catarina de Almeida Santos, da Universidade de Brasília. Gostaríamos de iniciar sabendo da professora Catarina o que quer dizer militarização. Quais são as formas dessa militarização nas escolas? Bom, eu acho que uma das políticas, ou que tem se constituído como uma política pública nos sistemas de ensino nos últimos anos no Brasil, sobretudo a de 2018 para cá, né, que tem expandido bastante, é a questão da gestão das escolas públicas sendo repassadas para a polícia militar, ou o que a gente está chamando, o que a gente chama de militarização das escolas públicas, né? Quando a gente está falando de militarização das escolas públicas, o que é que nós estamos falando? Nós estamos falando não das escolas militares de origem, como as escolas do Exército, de Bombeiros, as escolas da Polícia Militar, como os colégios Tiradentes. Nós estamos falando das escolas civis públicas, aquela que todos nós nos matriculamos, que são geridas, inclusive de acordo com o que define a Lei Diretriz e Base, por professores com formação específica, né? Então, nós estamos falando dessas escolas em que suas gestões têm sido repassadas pelos prefeitos, governadores, para a polícia militar. Então, quando nós estamos falando de militarização das escolas, nós estamos falando do repasse das instituições civis públicas de educação básica para a gestão da polícia militar. E qual é o processo que se dá a implementação dessas escolas cívico-militares? Vem a gestão, vem o pacote completo, a gestão disciplinar, administrativa e pedagógica, e a gente precisa olhar também que existem muitas formas de militarização, né? Não tem só uma forma de militarização. Um país, afinal de contas, né? Um país complexo e complicado como o Brasil não teria como ter uma única forma de militarização. Então, as mais comuns que nós temos, né? A Secretaria de Estado da Educação, em conjunto com a Secretaria de Estado de Segurança, desenvolve aí uma parceria e a Polícia Militar, ou às vezes o Corpo de Bombeiro, passam a fazer a gestão de algumas das escolas da sua rede. Uma outra forma comum é o convênio entre os sistemas municipais de ensino e as polícias militares ou Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, em que, por meio desse convênio, de um termo, né, de cooperação entre o município e a Polícia Militar, há também o repasse de escolas municipais para a gestão da Polícia Militar. Essa não é uma questão tranquila também para a gente pensar. A gente tem umas outras formas de militarização, por exemplo, que fica mais camuflada, quando o Estado pega escolas da Polícia Militar com o nome, por exemplo, de Colégio Tiradentes, ou de Bombeiro, e faz convênio com a Secretaria. Então, as escolas seguem os ditames, né, das secretarias, da Secretaria de Segurança Pública ou dos comandos das polícias militares, mas todo o pessoal é da Secretaria de Educação, os equipamentos, os prédios, né? E aí fica uma espécie de militarização camuflada, que é o que a gente tem, por exemplo, no estado do Maranhão, em alguns municípios do Maranhão também. Então, quando a gente está falando de militarização, nós estamos falando disso. Junto com esse imbróglio todo, foi criado o programa de escolas cívico-militares do governo federal, né, após a posse do presidente Jair Bolsonaro, sobretudo a partir do momento, né, isso alavanca sobretudo depois que o ex-ministro da Educação, né, o Weintraub, assume o Ministério da Educação e cria o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares,
que esse programa entra, além do Corpo de Bombeiro e das polícias militares, entra também nessa questão aí o Exército, né? Militares da reserva do Exército também para entrar e fazer o comando no interior das escolas. E aí merece muito um estudo do manual das escolas, do programa de escolas cívico-militares, para a gente entender o tamanho desse horror. Então, para além de entender essa questão do processo de militarização, seja via programa do governo federal, que incide aí, né, junto aos estados e municípios para militarizar as suas escolas, seja a militarização via estado, via município, é importante a gente analisar como, por exemplo, os regimentos das escolas militarizadas sofrem alterações e vão se parecer muito mais com regimentos das corporações, dos quartéis, do que regimento das escolas. Então, gostaríamos de saber agora, professora, quais são as normas e as regras que passam a valer nas escolas a partir do momento em que elas são militarizadas? Como eu disse, os regimentos dessas escolas são alterados e nesses regimentos são incorporados muitos dos elementos dos regimentos das corporações. E aí você começa a ter um conjunto de problemas, porque nós temos uma educação no Brasil que ela é pautada por uma base, né, por princípios constitucionais que são ratificados na Lei Diretriz e Base, como a questão da igualdade de acesso e permanência, liberdade de ensinar e aprender, qualidade da educação, a questão da participação da comunidade na construção do projeto político-pedagógico. E a Lei de Diretrizes e Bases também vai definir que quem é que pode atuar na escola? Quem atua na escola são os profissionais da educação. Quem são os profissionais da educação? São os profissionais concursados para isso, né? E aí a gente vai ter, em grande parte da secretaria, que esses profissionais concursados, no caso professores, sobretudo os professores, podem ser gestores das escolas. E não há essa divisão entre gestão administrativa, gestão pedagógica e gestão disciplinar. O processo da escola é um processo como um todo. E a gestão da escola, ela existe em favor do pedagógico. Então, eu não separo gestão administrativa, de gestão disciplinar e gestão pedagógica. A disciplina na escola, e as nossas escolas têm sim disciplina, a disciplina na escola ela precisa ser construída a partir do diálogo, a partir do respeito, e aí o respeito às diferenças, o respeito entre professores e alunos, entre alunos e professores, entre professores e professores, o respeito entre pessoas, né? O respeito às regras de convivência que precisam, inclusive, serem debatidas e construídas, né, nesse coletivo, né, com a participação, inclusive, dos estudantes, de toda a comunidade, de pais. Não é à toa que a gente briga tanto por uma construção coletiva de um projeto político-pedagógico que defina qual é o projeto de educação, de sociedade de homem, que aquela escola busca desenvolver e formar, né? É a partir desse projeto que você vai discutir todo o resto que existe dentro da escola ou a implementação desse projeto. Esse projeto de escola precisa atender à formação dos seus sujeitos. Atender à formação do seu sujeito significa respeitar a diversidade de orientação sexual que vai estar presente na escola, porque a escola é parte da sociedade. Se ela é parte da sociedade e se ela serve a essa sociedade, dentro a diversidade posta na sociedade, ela precisa aparecer na escola, porque senão a escola está selecionando quem fica dentro dela. E nós estamos falando de escolas públicas, né, que não pode selecionar seu público. Na verdade, nenhuma escola deveria discriminar ninguém, né, mas sobretudo a escola pública, ela não pode discriminar quem vai. Então passa pelo debate da questão de gênero, pelo debate da questão de orientação sexual, inclusive trabalhar essa questão da sexualidade na escola, que não tem nada a ver com esse absurdo
que vivem disseminando por aí, debater as questões de raça, né, de discriminação, as questões do genocídio da população negra, as questões indígenas, dos povos das águas, dos povos originários, as identidades, as múltiplas religiosidades, tudo isso passa por trabalhar dentro da escola. Porque no momento que a gente não debate aquilo que aflige a sociedade, ou que compõe e que caracteriza a sociedade brasileira, quando isso não vai para dentro da escola, nós estamos fazendo uma escola que não tem a ver com a nossa sociedade. O processo de militarização das escolas choca frontalmente com isso, né? Porque a gente sabe que no quartel a lógica é outra. No quartel a lógica não é de construção de respeito, mas de obediência à hierarquia. Então, a construção da escola passa por isso. A construção do quartel passa pela obediência às regras estabelecidas pelos comandos, né? Então, você precisa obrigatoriamente atender às questões hierárquicas dos comandos dentro do quartel. A escola não. A escola é espaço de formação de sujeito e não de negação da identidade desse sujeito. Qual é o sentido dessa militarização? Quais os efeitos que tem esse processo? Então, a militarizar a escola, na verdade, é negar a instituição escolar, é negar a pluralidade que é característica da identidade da instituição escolar, é impedir que os debates, que as questões que fazem parte da escola sejam debatidas no interior dessa instituição educativa, é debater educação para além dos conteúdos estritos curriculares, e militarizar a escola significa, então, a negação do sujeito, a negação da identidade, a negação das individualidades. E significa também um processo de exclusão, né? Porque no Brasil, a política da militarização, ela tem se sustentado, sobretudo com a questão dos resultados nas avaliações de larga escala. Então, vira uma escola muito voltada para o desenvolvimento de conteúdos estritos e específicos, porque isso justifica, isso faz com que os resultados nas avaliações se tornem melhores, né? Mas também tem uma outra questão, né? Esses resultados não aparecem só por aí, aparece porque as escolas, após passar por um processo de militarização, elas começam a selecionar quem fica e quem não fica na escola. E quem fica na escola, só pode ficar na escola quem se adequa ao projeto. Se adequar ao projeto não é só se adequar à lógica, aos ditames do quartel, é também se adequar em relação aos resultados. Então, as crianças, os jovens, os adolescentes que costumam ter menor rendimento, eles são expulsos da escola por meio de transferências, né, que o comando da escola entrega para os pais. Então, você tem um processo de exclusão nessas escolas, e aí você começa a selecionar quem fica. Você seleciona, por exemplo, quando você obriga os estudantes negros a apagar as suas identidades, porque precisa raspar o cabelo, precisa prender, não pode ter a vivência, a manifestação das questões culturais próprias, né, tanto da população indígena como da população negra. Os jovens que não forem héteros, né, que forem gays, lésbica ou trans, não ficam nessas escolas, e se ficar precisa apagar a sua individualidade, porque não pode manifestar essa orientação. Então tem um conjunto de questões que essa escola padronizada, essa escola para seguir as regras do quartel, ela deixa de possibilitar no interior da escola. Então a gente tem uma padronização da escola, a começar pelo uniforme, pela questão da continência que os estudantes precisam bater, da liderança de turma, do chefe de turma. Então, assim, você reproduz dentro da escola aquilo que existe e que nós já conhecemos que existe dentro do quartel. Nesse processo de construção social, em que tem havido uma enorme tentativa de relacionar segurança pública, violência com a educação, como que se dá essa política pública que coloca a polícia militar na gestão das escolas das redes públicas no Brasil?
E a gente precisa debater com a sociedade, com as famílias, com a comunidade escolar, o que é que do que nós estamos falando, né? Porque assim, olha, a polícia, a função da polícia, de acordo com a nossa Constituição, é garantir a segurança e a ordem pública. A escola é uma instituição da nossa sociedade, que está aí presente no campo, no interior, nas nossas cidades. Aí, veja bem, não é a escola que tem violência, né? Nós vivemos numa sociedade violenta. E violenta não é simplesmente pelos crimes de roubo, de homicídio, não é só disso. Assim, violência quando você violenta, por exemplo, os direitos individuais, as desigualdades sociais absurdas que nós temos, as discriminações feitas com a população pobre, negra, periférica. Então, nós temos N formas de violência. Um país em que a população LGBTQI+, sofre, né, morre, né, que as pessoas morrem por ter orientação sexual diferente, que as mulheres morrem por serem mulheres. Então, que a violência sexual contra crianças, jovens e adolescentes é enorme. Então, nós temos N violências na sociedade e aquela parte das violências que a polícia deveria dar conta, ela contribui muitas vezes para aumentar a violência e não para diminuir. Então, é essa sociedade que não resolve as suas questões de violência que quer que a escola seja tranquila. Então, eu não resolvo a questão dessa violência posta na sociedade mandando a polícia para a escola. Porque se a polícia fosse capaz de garantir a segurança e a não violência na nossa sociedade, a escola não teria violência. Então, a violência que acontece dentro da escola, né? E aí a violência dentro da escola não é só violência, por exemplo, entre grupos ou dos estudantes para com os professores. A escola, muitas vezes, também comete muita violência, que não precisa ser necessariamente a violência física. O processo de discriminação, o tratamento que é dispensado aos estudantes, essas também são formas de violência. Então, essas violências que acontecem no interior da escola, elas precisam ser debatidas e resolvidas entre estudantes e educadores e profissionais da educação. Se tiver alguma violência que tenha a ver com aquilo que a polícia tem que combater, a escola pode acionar a polícia para aquilo que ela foi criada. Então, isso não justifica a polícia comandando a escola, participando da vida da escola, né? Então, quando você tira, inclusive, os policiais da rua e manda para dentro da escola, em tese, você deixa de garantir a segurança, por exemplo, do trajeto dos alunos para a escola, né? Quantos dos nossos estudantes não sofrem violência no caminho entre a casa e a escola, e muitas vezes violência pela própria polícia. Então, muitas vezes o estudante chega dentro da escola e encontra, comandando a escola, os mesmos policiais que os violentam nas periferias, nas ruas das cidades desse país. Então, essas questões são questões muito importantes para a gente pensar numa discussão de pensar políticas públicas para a educação, mas políticas públicas que combatam uma barbárie na sociedade e não políticas públicas que disseminem ou que ajude a barbarizar o processo educativo. A educação ela precisa ser uma educação voltada para a emancipação dos sujeitos, para o combate das diversas formas de violência e não ser um espaço de mais violência ou uma forma de mais violência. Então a gente precisa pensar como é que essa questão da militarização das escolas vai combater a violência. E é um debate que a gente precisa fazer para a sociedade. Considerando o contexto político e social em que nos encontramos, qual avaliação a senhora faz desse processo de militarização das escolas? Então, a escola militarizada é uma escola que exclui, é uma escola que deforma, né? É uma escola que padroniza, é uma escola que nega a identidade, é uma escola que apaga as identidades e os sujeitos. Então, as nossas escolas não podem ser isso. Nós temos que pensar em escolas públicas que sejam capazes
de formar o diverso, de conviver com o diverso e, sobretudo, de ensinar a respeitar o diverso. Nós não vamos conseguir construir respeito pela imposição do medo. Se eu me comporto de determinada forma porque tem alguém me vigiando ou porque eu estou com medo, isso não é respeito. Quando eu respeito o professor porque tem um policial que é o professor está vigiando o estudante, isso não é respeito. Respeito é quando nós somos capazes de conviver conjuntamente, respeitar essa diversidade, independente de processo de coação ou não. Então, essas são questões muito importantes para a gente pensar nessa política, né? Nessa que tem se tornado uma política comum no nosso país de militarização das escolas. Se a gente for debater as experiências e como é que tudo isso vem se efetivando, então aí a gente teria horas para debater essa questão, inclusive como a participação da polícia dentro da escola tem servido muito mais para a questão do controle dos corpos, né? E não para a questão da formação. Então está muito mais voltado para o processo de formatação e de conformação de sujeito ou da negação de sujeito e transformar esses estudantes em soldadinhos obedientes e não para formar cidadãs e cidadãos capazes de questionar a sua realidade, de brigar para transformar essa realidade, para construir novas realidades, que é o que as nossas escolas objetivamente precisam fazer. As nossas escolas precisam ser escolas que incluam, né, e não escolas que excluam. E a escola militarizada, por N motivos, que a gente pode debater em determinado momento, os outros, é a escola da exclusão, é a escola da formatação, é a escola da homogeneização, e processos homogeneizantes são processos que não formam sujeito, são processos que deformam o sujeito, que apagam as individualidades, as subjetividades, e não aquilo que a gente imagina que a educação precisa fazer, que é formar para a emancipação, é formar para a superação de todas as formas de violência, de todas as formas de preconceito, de toda a barbárie, né? Esse é o grande projeto de escola que a gente precisa fazer, porque a gente precisa pensar uma escola que contribua para a transformação e para a construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais humana, de uma sociedade que seja capaz de incluir todas, todos e todes.